Seja muito bem-vindo à live de hoje, Farma. Para você que ainda não me conhece, eu sou Paula, farmacêutica, e todos os dias eu atendo pacientes com problemas capilares. E aqui eu te mostro como você consegue faturar 5K por mês trabalhando com consultas farmacêuticas capilares. E o tema da live de hoje vai ser exatamente: quero trabalhar com consulta farmacêutica capilar. Por onde eu começo, Paula? Isso é uma dúvida que eu recebo muito no meu direct e que eu quero trazer aqui para você uma orientação que eu queria ter ouvido lá atrás, quando eu iniciei. Então, se você é farmacêutica, seja muito bem-vinda a essa live, seja bem-vinda Cíntia, Erinete, as farmas vão entrando e eu já vou iniciar porque eu tenho um compromisso com vocês e com o horário. Então, antes de eu falar como começar, como iniciar na consulta farmacêutica capilar, por onde você vai começar, eu quero aqui trazer uma desmistificação, trazer uma explicação para você do que é a consulta farmacêutica capilar com outros termos. Por quê? O que é exatamente a consulta farmacêutica capilar? É um atendimento que nós podemos fazer à população especializado, qualificado. Um atendimento qualificado em quê? Em dores nas pessoas, que é a queda de cabelo. Então, nós, farmacêuticos, nós podemos atuar com consultas clínicas, e nessa consulta clínica, quando você atende pessoas que estão com alopécia, e uma delas calvície, androgenética, fibrosante frontal, são pessoas que estão perdendo seus cabelos e que elas estão desesperadas. Por que elas estão desesperadas? Porque já tentaram de tudo, e o de tudo eu mostro para vocês no passado das lives que é nada, mas é de tudo que elas encontram na internet. E elas veem que não resolve. Então, você como farmacêutica, com seu diploma, sem pós-graduação, você pode sim atender esses pacientes. E aí, qual que é o melhor disso tudo? É que, o que seria uma consulta, então? Que às vezes você também tem essa dúvida. Gente, o que é consulta, Paula? Consulta nada mais é do que você fazer uma anamnese do paciente. Essa anamnese é um questionário, em que você tem que saber exatamente o que perguntar, para não ter algumas perguntas que não tem nada a ver com o ciclo capilar. Ou também para não faltar perguntas que tem tudo a ver com o fato deles ter desenvolvido algum tipo de alopécia. Então, na consulta, ela começa com uma anamnese, que é um questionário em que você vai indagar inúmeras perguntas para o seu paciente. Depois você vai passar para um exame físico no cabelo dele, no couro cabeludo, para você visualizar as falhas, porque as alopécias, elas não têm os mesmos tipos de falhas. Então, a gente caracteriza a alopécia justamente com essa visão macroscópica, que é a olhos nus, o que a gente consegue enxergar. Por exemplo, existem algumas alopécias cuja característica maior é realmente cair pelos da sobrancelha e da hairline. Existem alopécias em que, quando cai nessa parte lateral, que concretiza um diagnóstico de um tipo de alopécia. Existem outras que na verdade, a queda de cabelo bem pontual em qualquer parte do couro cabeludo, seja em formato ovalado, seja em formato redondo. Então, isso é um grande diferencial, em que as farmacêuticas, e os profissionais por aí, eles não sabem fazer essa identificação. E quando você junta a anamnese com esse exame físico, e aí você chega então num diagnóstico de qual é a alopécia que o seu paciente está portando, e daí então você faz uma prescrição farmacêutica, porque nós podemos sim prescrever e passar todo um tratamento para ele fazer o quê? Em casa. Então, isso é a consulta farmacêutica capilar. Paula, mas é tão simples assim? Sim, não é difícil. Ela é simples, ela é fácil. Você só precisa de um direcionamento para saber como executá-la. Mas essa é a consulta farmacêutica capilar. E aí, existe uma diferença entre consulta farmacêutica capilar e tricologista. E as farmas, elas confundem muito. Muito. Ah, então eu sendo consulta farmacêutica capilar, eu sou uma tricologista? Vamos lá. Eu fico muito lisonjeada de falar isso, porque é uma verdade. Nossa classe foi a primeira classe e uma das únicas no país que temos uma resolução que norteia uma qualificação e especialização
de farmacêuticas tricologistas. Então, nossa classe farmacêutica saiu na frente mesmo, que a grande maioria dos profissionais, e não desfazendo de nenhuma outra classe aqui, mas eu estou falando com um público que é da farmácia e eu preciso passar essa informação para você. Nossa classe é uma das primeiras classes e únicas no país que temos sim uma especialização em tricologia, farmacêuticas tricologistas. E quando a gente é tricologista, a gente vai fazer o quê? A gente pode fazer a consulta farmacêutica capilar, o que não pega muito forte nas pós-graduações, e a gente vai também poder fazer uso de alguns instrumentos de trabalho, como laser, microagulhamento, que é a fotobiomodulação, a gente pode usar a vacoterapia, podemos fazer injetáveis no couro cabeludo. Então, quando a pessoa, o profissional, a farma, ela é tricologista, ela precisou passar por uma pós-graduação, 2 anos de pós, averbar no conselho, gastar dinheiro para comprar tudo quanto é tipo de equipamento, para aí então ela começar a atuar na área capilar. E a gente assim, você que talvez não tenha uma pós em estética, que não tem uma pós em tricologia, pode fazer a consulta farmacêutica capilar? Pode sim. E essa live aqui é justamente para te mostrar qual é o início, por onde você tem que começar. Paula, eu sou tricologista e eu tenho uma pós também em farmácia estética. Então sim, eu fui fazendo várias pós. Por quê? Porque eu não sabia que eu poderia fazer a consulta farmacêutica capilar. Para fazer injetáveis, Cíntia, qual formação? Depende, várias. Qualquer formação na área da saúde, tá? Qualquer formação na área da saúde você pode fazer injetáveis. Contanto que, dependendo da área que você escolher, qual formação, farmácia, biomedicina, enfermagem, você tem que ver com o conselho de farmácia se vai ter que fazer ou não a pós-graduação. Normalmente tem que se fazer em todas, para você fazer injetáveis no couro cabeludo. Ok? Mas voltando aqui ao nosso assunto, que é consulta farmacêutica capilar, que é uma oportunidade que você tem, farma, nas suas mãos, de já ganhar dinheiro, de já fazer diferença na vida das pessoas que estão aí perdendo o cabelo, que acham que com uns injetáveis é que vão resolver, e não resolve, e até o final dessa live eu vou te mostrar porque essa é a realidade que eu vivo, tanto é que eu também faço injetáveis, e só os injetáveis não resolvem, ok? Não resolve. O que resolve? Os injetáveis, eles potencializam um tratamento feito em casa. Mas o que resolve? O tratamento feito em casa. Isso eu bato na tecla com todos os meus pacientes. Eles me seguem aqui, eles veem que eu falo isso. Eles potencializam. E você, farma, já pode sim cuidar de pessoas que estão perdendo cabelo, sabendo o que prescrever. E aí você pode olhar e me perguntar o seguinte, que nem já me perguntaram, mas Paula, realmente é uma área promissora? Realmente é uma área que tem paciente? Realmente é uma área em que eu vou conseguir atender pessoas? Aqui então eu quero te trazer uma informação de um livro, que o livro já foi publicado já em 2013, a republicação dele. Mas é um livro consagrado no nosso ramo da área capilar. E o dado que traz nesse livro já está atualizado. Mas olha o que fala o livro sobre alopécia em padrão feminino, que é alopécia nas mulheres, porque muitas de vocês ainda acham que somente os homens sofrem com alopécia, mas não. As mulheres sofrem tanto quanto. Só que elas conseguem às vezes mascarar as alopécias dela com um penteado. Os homens não conseguem. Olha o que fala o livro para você ver se vai ter ou não paciente. Alopécia, padrão feminino, ver se eu consigo mostrar para vocês. Ela atinge de 6 a 12% das mulheres entre 20 e 30 anos. E 55% das mulheres quando elas estão acima de 70 anos. Ou seja, entre a faixa etária de 30 até 70 anos, a gente julga que afete a alopécia padrão feminino de 40 até mesmo 45, 50% das mulheres. Olha o contingente que tem enorme de pessoas sofrendo com um tipo de alopécia, mas que muitas das vezes elas não falam. Sabe por que elas não falam? Porque elas nem acham que tem uma solução. Ou elas acreditam que a única solução são os injetáveis, que poderiam ser tratamentos caríssimos para elas. Mas quando elas descobrirem que você, farma, é uma especialista qualificada
em tratar a alopecia dela, e ela pode sim fazer o tratamento todo em casa, o jogo muda. A procura vem. Sabe por quê? Nesse ramo capilar existe uma procura alta, mas uma oferta muito baixa de profissionais verdadeiramente comprometidos em cuidar de pessoas que estão com alopecia. Eu falo isso porque eu já estou nesse ramo há mais de 3 anos, então eu falo isso com muita propriedade. Sejam aqueles profissionais que já passaram por pós-graduação, enfim. Então, quando o paciente, ele vê em você uma profissional séria, que leva, assim, em consideração a dor dela, que é perder cabelo, que ninguém quer perder cabelo, gente. Ninguém quer olhar pro ralo e ver o cabelo dela ali. Não existe essa possibilidade. Seja homem, seja mulher, principalmente as mulheres. E os homens, Paula? Os homens também, só que eles não gostam de falar. Sabe aquela questão de, vou deixar quieto, vou fingir que eu aceito. Até eles descobrirem que você pode sim trabalhar com consulta farmacêutica capilar. Então, olhando só esse dado que eu já te mostrei no livro, mostrando que 40% das mulheres vão ser acometidas, eu quero também trazer aqui um relato de uma aluna minha em que ela trabalha numa drogaria. E olha só, quando o nosso olhar ele fica mais apurado, muda completamente a nossa visão de se vai ter ou não público para você atender. Essa minha aluna, ela falou o seguinte: Paula, eu trabalho na drogaria e chega muita gente aqui com queda de cabelo, mas muita gente aqui com queda de cabelo, e às vezes eu não sabia o que fazer. Foi por isso então que eu virei sua aluna, porque eu quero ajudar essas pessoas de verdade. Porque se você para pra pensar, se alguém chegasse no seu trabalho, se você trabalhasse numa drogaria, o que você provavelmente iria prescrever, Farma, para essa pessoa? Provavelmente você iria indicar um minoxidil e provavelmente você iria fazer uma prescrição de polivitamínicos. Por quê? Porque a indústria farmacêutica fala que as gominhas, elas resolvem. E a gominha resolve? Não. E eu não tô aqui te julgando, porque antes também de eu dominar essa área, eu imaginava que qualquer alopecia poderia ser tratada com gominhas. Qualquer alopecia. Quando, na verdade, mesmo que a causa raiz seja a falta de vitaminas e minerais, uma gominha não resolve a vida de ninguém que está perdendo cabelo. De ninguém. É perda de dinheiro. E aí o paciente vai, faz aquele investimento todo em algo que não serve para nada. Para a queda de cabelo dele, não serve. Te confirmo isso. Então, olhando todo esse cenário, é uma grande oportunidade trabalhar com consulta farmacêutica capilar? É uma grande oportunidade, sim. E quanto mais você divulga o seu trabalho, mais vai aparecer pessoas querendo o seu trabalho. Quer ver aqui, fazer uma analogia? Por exemplo, há umas 2 décadas atrás, eu tenho certeza que desde que o mundo é mundo, as mulheres, muitas mulheres, não eram satisfeitas com os seus seios. Só que até então, não divulgavam por aí o uso de silicone. Ninguém falava sobre. O acesso era somente, sei lá, estrelas de Hollywood. Então o que acontece? Isso, as mulheres não falavam que essa parte do corpo era algo que incomodava. Quando começaram a divulgar que existia a possibilidade da mulher ter uma autoestima maior com o uso de silicone, o que aconteceu? O nosso olhar apurado, nós, qualquer mulher, a gente já tem um olhar apurado sobre, aquela ali tem silicone, aquela ali não tem silicone. Isso normalizou. Quer dizer que a procura era pequena lá atrás quando não divulgavam? Não, nem sabiam dessa possibilidade de resolver esse problema que era uma dor na vida de muitas mulheres. Agora, quando elas souberam que existia sim uma possibilidade de fazer uma cirurgia, de colocar prótese, de melhorar, elas fizeram, elas fazem. É a mesma coisa que acontece com a consulta farmacêutica capilar. Você que está aqui me assistindo, pode ser que você nunca tenha ouvido falar sobre esse nicho da área da farmácia. Eu não gosto de falar nicho, porque nicho é questão de marketing. Mas dessa qualificação que nós temos na área da farmácia. E vai pensar assim, não, só quando eu tiver uma pós-graduação. Então tá bom, espera lá os 2 anos, mais uns 3 meses para verbar no conselho de farmácia. E nisso aí, nesse meio tempo, tá entrando no mercado
farmacêuticas com tudo, sabendo o que está fazendo, cuidando de pessoas, virando referência na área, até você se qualificar lá em pós-graduação para ver se faz um injetado. Porque eu também sigo, né, gente? Eu sigo vários grupos de pós-graduação e o povo não sabe nem o que está fazendo. Infelizmente, o povo não sabe nem o que está fazendo. Então, quando você tem esse olhar mais acurado sobre essa demanda de alopécia, você enxerga muito mais um público-alvo para esse tipo de serviço. Quer ver um exemplo? Eu mesma. Não é que eu julgue as pessoas, mas eu trabalho com isso todos os dias. Então, quando eu vou ao supermercado, tô passeando na rua, eu tenho o costume de olhar as pessoas e procuro cabeludo. E o que eu encontro na rua, até de um tipo de alopecia que as pessoas falam, é mais raro, não é, fibrosante frontal. Mulheres que a testa já alargou quase que 50%. E provavelmente se eu parasse elas na rua e perguntasse se elas já tinham feito algum tratamento, já fiz alguns injetáveis, mas não resolve, não tenho o que fazer, provavelmente eu iria receber essa resposta. O que não é uma verdade. Mas claro que eu não vou fazer isso, né, pessoas, né, farmas, não vou abordando as pessoas na rua para isso. Mas onde que eu quero chegar? De quando você tem esse olhar mais apurado, você então enxerga mais aquilo. É igual o silicone. Hoje em dia você enxerga muito mais, porque o seu olhar já tá mais apurado, né? É a da alopecia. Então é uma oportunidade, tem público? Tem. Ok, Paula. E aí? Como que então eu começo? Vamos lá. Que é o tema da nossa aula de hoje. Começar é o seguinte. Mas antes eu vou ver aqui o que o pessoal tá falando. Me perguntaram aqui para trabalhar com injetáveis. Já respondi. Eu estou no último semestre de farmácia. Simone, formou, você faz a prescrição, tá? Formou. Nós podemos. E eu vou trazer aqui esse assunto em outras lives. Nós somos já habilitados pelo nosso Conselho Federal de Farmácia desde 2013 a fazermos prescrições farmacêuticas. É em cima dessa prescrição farmacêutica que eu faço todos os meus atendimentos. Todos. Tudo que pode prescrever um farmacêutico é o que pode cuidar de alopécias, tá? Formou, pegou o seu diploma, registrou, fez o registro no CRF para você falar, né? Porque você tem que ser registrada lá. Você tá dentro. Nesse meio tempo, tô fazendo um curso para eu poder sair na frente de todo mundo. Você já sai da faculdade já atendendo. Sou cabeleireira e formada em farmácia. Bem-vinda, Débora. A Sirlene aqui. Sirlene é minha aluna. Eu trabalho em drogaria também. Realmente é muita procura. Todas as pessoas que vêm falar comigo, eu olho pra cabeça delas. Mas e não é um julgamento, né, Sirlene? Não é um julgamento. Na verdade, é instantâneo. Até mesmo, mas é uma coisa bem sutil que a gente tem que fazer, porque senão isso dói quando a gente fica, né, olhando. Mas como nós somos profissionais nessa área, a gente sabe a dor que a pessoa carrega com aquele tipo de alopecia. Então a gente tem uma sutileza. E essas pessoas quando chegam na drogaria, chegam na farmácia, eu já ouvi falar, até às vezes os farmacêuticos, eu já ouvi falar, isso aqui é muito bom. Nem sabe. Sabe por que você nem sabe? Porque eu também não sabia. Porque no curso de farmácia a gente nem vê sobre isso, mas a gente vê sobre fisiologia, a gente vê sobre bioquímica, a gente vê sobre medicamento. Então você precisa nortear o seu conhecimento na área capilar. E é assim que você inicia. Então aqui fazendo agora uma analogia para te mostrar como que você inicia na consulta farmacêutica capilar. Vamos supor que você trabalha numa drogaria. Vamos supor. E aí, quando você chega na drogaria, a gente sabe que nas gôndolas, lá nas prateleiras, existe uma forma de organização das medicações. Tem drogarias que são pelos laboratórios, tem drogarias que fazem pelo princípio ativo, enfim. Vamos supor que você trabalha numa drogaria e que mostre para você o seguinte, atrás de você tem uma prateleira e nessa prateleira tem todas as medicações contra a dor, ok? Só que é o seguinte... Chega um paciente lá, um cliente, perdão, que nas drogarias a gente chama de cliente. Chega um cliente falando que tá morrendo de dor. E aí, o que você vai fazer? Bom, você poderia muito bem virar para trás, pegar qualquer medicamento e entregar. Ok? É o certo? Não. Então, por onde você começa? Primeiro, sabendo qual é o tipo de dor. Aonde tá doendo?
É um braço? É uma víscera? É dor muscular? E ainda quando você sabe onde está doendo, você vai pegar na prateleira, você vai pegar qualquer medicamento? Não. Você pode puxar lá algumas opções e dentre essas opções, as que vão tratar a dor dele. Porque uma dor visceral é completamente diferente de uma dor de ouvido, que é completamente diferente de uma dor muscular. Então, você precisa primeiro entender qual é a dor dele, para depois, então, você oferecer a medicação e dar toda a explicação lá de assistência farmacêutica. Ou seja, você não começa querendo sair vendendo a torto e a rodo. Não é assim que funciona. Pelo menos não deveria. Da mesma forma, é você querer atuar com consulta farmacêutica capilar. Quando você começa na consulta farmacêutica capilar, você tem que começar do início. E qual que é o início? Quais são os tipos de alopécias? Paulo, não é tudo a mesma coisa? Não, não é tudo a mesma coisa. Existem mais de 40 tipos de alopécia, sendo que as mais comuns estão dentro de 7 tipos. Então vamos nos ater a 7 tipos de alopécia aqui. Então você tem que entender quais são os tipos de alopécia. Poxa, existem várias. Ok. Qual é a fisiopatologia dessas alopécias? Ou seja, fisiologia, patologia. Fisiologia é aquilo que está dando certo, que é fisiológico, é do nosso organismo. Patologia é aquilo que vai romper com a fisiologia. Logo, fisiopatologia é o que está rompendo com o ciclo capilar, o que está alterando dentro do folículo piloso que faz com que o fio ele esteja caindo mais rápido do que deveria. Que faz com que uma placa de cabelo caia tudo junto. Ou que faz com que o fio ele esteja crescendo cada vez mais fino e afinando e afinando e afinando com o passar do tempo. Que a pessoa às vezes não sente caindo muito cabelo, mas olha no espelho e vê, nossa, ó, coroinha de padre tá aqui, nossa, ó, de um ano para o outro eu vi que as minhas entradas aumentaram muito. Esse é o início, o conhecimento das alopécias. Que quando você conhece as alopécias, conhece a fisiopatologia dela, sabe identificar macroscopicamente, olha para a pessoa, vê, enxerga, tá caindo aonde? Tá caindo nas laterais, tá caindo em cima, tá caindo em formato de placa, tá caindo na sobrancelha, tá caindo o pelo todo do corpo. E aí você junto com a anamnese de que desde quando está caindo, desde quando você tá sentindo essa queda de cabelo, você tá sentindo que tá afinando, essa junção faz você traçar o diagnóstico de qual alopécia que o seu paciente está portando. É por aí que começa. Aí depois passa sim para qual tipo de prescrição que você vai fazer, que vai tratar a fisiopatologia daquela doença, daquela alopécia. Então, se a fisiopatologia é devido a uma hipovitaminose, você vai prescrever as vitaminas. Se é uma falta de minerais, você vai prescrever minerais. Se é um excesso de hormônio, se é uma falta de hormônio, se é uma troca de anticoncepcional, se é a enzima 5-alfa-redutase atuando, você vai entender. Ah, tá. Então, não é começar pensando assim, ai, quantos pacientes eu vou ter? Ai, meu Deus do céu, quanto que eu vou cobrar minha consulta? Você pode pensar nisso, claro, deve, mas começa do início. Começa na humildade de entender como é a alopécia. Ah, então é assim que funciona. Poxa, então se eu já sei como diagnosticar qual é o tipo de alopécia, eu tenho segurança no que eu estou falando, eu vou cobrar o preço que eu quero pela minha consulta. Sabe por que eu falo isso também? Começar o início pelo início é muito importante, porque nesses dias atrás eu recebi uma paciente de outra cidade e ela fez questão de vir aqui fazer uma consulta presencial. E no meio da anamnese, ela me perguntou assim, você vai trocar meu anticoncepcional? Eu olhei pra ela e falei, não. Aí ela falou, ah, tá, 24 anos. 24 anos, há 5 ou 6 anos já está portando uma alopécia androgenética muito severa. Cabelo enorme e aqui, ó, vazinho, fininho. Que a gente fala aquele padrão árvore de Natal. E aí eu falei assim, não. E aí eu fui explicando pra ela durante a anamnese, que eu vou fazendo as perguntas e vou dando a devolutiva do porquê que eu tô perguntando aquilo.
E uma delas falou assim, poxa, valeu a pena eu ter vindo aqui, porque já tem mais de 3 anos que eu tenho essa dúvida, se eu precisava trocar o meu anticoncepcional. E eu perguntei pra ela assim, mas por quê? Ela, não, porque eu fui em outro profissional, e quando eu cheguei lá, primeiro que não foi do jeito como você tá estruturado aqui, me perguntando isso tudo. Foi uma consulta de 10 minutos. Mas, na hora, a prescritora falou assim, eu vou trocar seu anticoncepcional. Só que ela não me falou por quê. E eu fiquei pensando, poxa, mas eu já uso esse anticoncepcional há mais de 3 anos. Será que foi o uso dele que fez a minha androgenética? Porque ela não me explicou, Paula, se era o uso dele. E eu fui lá e expliquei pra ela, tem nada a ver. Nada a ver, não é o seu anticoncepcional. E aí fui e expliquei pra ela toda a fisiopatologia. E ela chegou a chorar. Por quê? Porque ela estava achando que ela tinha provocado aquilo nela mesma. E é a parte... Peraí, gente, que eu tô até emocionada. Porque... isso faz valer a pena ir pra área capilar. E foi forte, hein? Porque o que tem de mentira, o que tem de paciente sofrendo, e paciente que se culpa, achando assim, eu poderia ter feito algo, né? Então não foi meu anticoncepcional. Eu falei, não foi. Tem nada a ver o seu anticoncepcional. Se você tivesse feito uma troca do anticoncepcional, aí sim, pode ser que o seu cabelo fosse cair. Não ia, aí ia ser uma eflúvio telógeno, não seria nada a ver com androgenética. Nada a ver com androgenética. Porque quando existe realmente a queda, a ruptura do... Gente, desculpa, nem trouxe lenço, nem esperava por isso. Mas uma pessoa de 24 anos, quando você ouve isso, e ela se culpando, e você vê como que os profissionais estão brincando com a área capilar. Eita, tá ruim aqui. Dá pra ver o amor que você tem pela consulta. Aline, é verdade, tá? E vocês que são minhas alunas já sabem por que eu fui pra essa área. Então, assim, quando você se depara com uma pessoa que ela respira e fala assim, então não fui eu que fiz isso. Não foi você. E cientificamente você consegue comprovar pra ela, olha só, isso aqui é a verdade. Aquilo ali faz eu cobrar o preço que eu quero pela minha consulta. Então, se você tá chegando agora no meu perfil e veio, às vezes, provavelmente, pela oferta que eu te fiz, de que a gente pode, sim, conquistar um bom salário com isso, ter a nossa independência financeira, independência de liberdade de horário, isso é uma verdade. Mas trabalhe com a verdade. Então, antes de você sair dessa live aqui, pense nisso. Vai entrar? Entra de cabeça, mas você vai ser recompensada. Você vai ser recompensada desde de pacientes que chegam para você com 16, 17 anos, a pacientes que estão com 60 anos, que querem se cuidar e que não veem profissionais que levam a sério realmente esse tipo de trabalho. E essa paciente minha, que é uma querida, que de tempos em tempos volta na consulta, que já está tendo resultados excelentes, só dela saber a verdade, que não foi o anticoncepcional dela, que não tinha nada a ver. E aquilo ali compensou o meu dia. Mais do que o preço que eu ganhei, o dinheiro que eu ganhei com aquela consulta. Mais do que isso. Compensou realmente eu ter atendido aquela pessoa. E ter tirado essa dor dela. E melhor do que isso, ter feito o cabelo crescer. Que esse é o nosso objetivo. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando enquanto eu me recomponho. Desculpa, gente, mas eu não imaginava isso. Dá pra ver o amor que você tem pela consulta, isso incentiva a gente, é a pura verdade. É lindo ver esse amor e respeito pelo que faz. Isso é uma verdade, tá, Sirlene? E vocês vão sentir isso também, vocês vão ver. Verdade, muita gente fala o que quer sem ter estrutura de conhecimento. E isso, Simone, isso pode acabar com vidas. Isso pode acabar com a expectativa da vida da pessoa. E é isso que eu falo. Começa por onde? Começa por ser brilhante na base. Por quê?
porque os frutos aparecem. Porque você, no seu canto, você vai sim captar paciente do Brasil. Pessoas que vão atrás de você, que elas estão desesperadas. E aqui você não tá brincando com a dor de ninguém. Aqui você tá tratando de verdade com respeito à dor daquela pessoa. E em compensação, o que você vai ter? Retorno financeiro. Perder os cabelos mexe muito com o emocional da pessoa. Não é brincadeira, mas cada um oferece o que tem. Isso é verdade, Aline. E quando fala que cada um oferece o que tem, é justamente isso. Existem aqueles que vão para essa área, seja da consulta farmacêutica capilar, seja da consulta da área capilar, e que fingem que sabem o que estão fazendo. E existem aqueles que só querem extorquir das pessoas, tá? Mas aqui no meu canal, você não vai aprender isso. Você vai aprender sim a prosperar nessa área, mas com dignidade. Enfim, esse é o certo. E só para mostrar para vocês, pra gente encerrar essa live aqui, um passo a passo, para que você saia daqui já com uma mentalidade, de um olhar mais apurado, será que realmente esse público é muito grande para eu começar a investir nessa área na minha vida, de trabalhar com consulta farmacêutica capilar? Quero trazer de novo uma foto do livro, em que eu quero que você veja, que você memorize isso. Quando as mulheres começam a perder os seus cabelos, fica assim, ó. Eita, assim, ó. Na hora que elas fazem a partição ao meio, simplesmente fica quase que um buraco. Existem muitas que eu consigo colocar um dedo. Eu falo assim, coloca um dedo. Se o couro cabeludo está ultrapassando esse dedo, é sinal sim que é androgenética. E claro que existem vários exames que a gente faz, que nós farmacêuticas podemos fazer, que são exames clínicos, não é nada invasivo, que você pode fazer no seu consultório, você pode fazer dentro da drogaria e que confirma que é uma alopécia. Mas eu queria deixar essa foto aqui para vocês, que é como se fosse um passo a passo para vocês já destravarem a mente, mostrando que isso aqui é uma das provas de que você vai olhar agora diferenciado, mas lembra, com sutileza, com elegância, para não encarar as pessoas. E isso vai te motivar assim, iniciar nesse ramo da consulta farmacêutica capilar. Que assim como eu me emocionei aqui de verdade, é um ramo em que a prosperidade não é somente pelo dinheiro. A prosperidade, ela vem pelo reconhecimento profissional. A prosperidade, ela vem por vir o paciente feliz, aliviado, ou até mesmo conformado com o tipo de alopecia que ele tem. Como assim, Paula? Aí eu vou deixar esse assunto para outra live. Mas existem aqueles que eles ficam conformados. Por que eles ficaram conformados? Porque eles descobriram o que eles têm. E isso é o melhor que nós temos também a oferecer. Espero que vocês tenham gostado dessa live, que é uma live de esquenta para a nossa semana da consulta farmacêutica capilar, que vai acontecer a partir do dia 29 de janeiro até o dia 2 de fevereiro. Se você ainda não está inscrita, vai lá no link da minha bio, clica lá no link da minha bio, faça sua inscrição, entre no grupo VIP de WhatsApp, onde lá eu coloco alguns mimos, algumas informações que são imprescindíveis, você vai gostar, Farma, para você se preparando e se aquecendo para a semana da consulta farmacêutica capilar. Obrigada, Sirlene, obrigada, Cíntia, obrigada a presença de todas vocês que participaram aqui. Vou deixar essa live salva. Assim que eu deixar aqui, encaminha ela para alguma colega sua farmacêutica que está desanimada, que já não vê mais perspectiva nenhuma na profissão, porque tem muitas. Às vezes é uma colega sua que estudou na faculdade com você, mora do outro lado do país, para que ela veja essa live, para que ela esteja também dentro da semana da consulta farmacêutica. Vamos fazer um movimento bonito? Vamos mostrar para as nossas amigas, né, para as nossas farmacêuticas, para as nossas amigas farmacêuticas, que existe sim como a gente prosperar ainda em 2024 com o nosso diploma de farmácia, sem você ter que fazer nenhuma pós-graduação, tá bom? Um abraço forte para todas vocês e até a próxima live.